Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Passa em nosso coração nessa manhã um filme, uma grande alegria poder retornar a essa amada igreja. Eu me recordo muito especialmente das comemorações de 35 anos dessa igreja, um grande coral que tivemos, a oportunidade de poder expor a palavra também num domingo pela manhã, e agora retornar aos 50 anos dessa igreja. Na época eu era seminarista. Depois de um tempo morei aqui na Betel, aqui em cima na edícula. Foi um momento muito precioso de poder ter um contato ainda maior com os irmãos. Participar, mesmo que um pouco dessa história, é um privilégio. A Igreja Betel é conhecida como uma igreja muito acolhedora, e eu posso falar isso por experiência própria, vindo lá do interior da Bahia, sendo recebido com muito amor por esta igreja, por esse conselho, onde cumpri o meu aspirantado ao ministério, a candidatura, a licenciatura nessa igreja. Tudo isso foi dádiva do Senhor, poder reencontrar os irmãos, conselho amigo, parceiro, e tantos irmãos, aqueles que eu ainda não conheço, mas que pela providência do Senhor vieram para essa amada igreja. Louvado seja Deus por isso. Com essas palavras de gratidão, mesmo que sucintas, eu expresso a minha profunda alegria de poder ocupar o púlpito nessa manhã, nesse momento de ações de graças ao Senhor, por uma data tão emblemática na história dessa amada igreja. Deus, então, nos abençoe nesse santo propósito de ouvirmos a sua palavra. Para isso, então, eu convido a todos que abram a Escritura, a palavra de Deus, no segundo livro dos Reis, em seu capítulo de número 13. Segundo livro dos Reis, em seu capítulo de número 13, nós leremos dos versículos 14 até o 21. Esse texto fala dos últimos momentos do profeta Eliseu. Nós aprenderemos preciosas lições a partir dessa porção inspirada da palavra do nosso Deus. Segundo livro dos Reis, em seu capítulo de número 13, os versículos de 14 a 31. A palavra de Deus nos diz assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. E disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirá os sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós bendizemos ao Senhor por esta preciosa oportunidade. Que alegria, ó Deus, poder ser instrumento em Tuas mãos para a edificação desse amado povo do Senhor, povo da aliança, em uma data tão importante, tão emblemática, que aponta para a providência do Senhor e o cuidado e o pastoreio do Senhor sobre esta igreja. Por isso, suplicamos-te, ó Deus, que o Senhor dê a porção do alimento necessário para a transformação, para a maturidade, para a edificação do Teu povo nessa manhã. O que nós pedimos no nome e no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Meus irmãos, algumas coisas parecem estranhas, assombrosas, ruins num primeiro momento, mas quando nós analisamos e percebemos, de fato elas não são. Poderia começar falando sobre um exame de sangue, que é algo que eu abomino com todas as minhas forças, né? Aquela sensação de ter uma agulha entrando em seu corpo, num primeiro momento é ruim, no segundo momento é ruim, no terceiro momento é ruim, mas no final nós percebemos que ali há uma boa intenção em retirar uma porção do seu precioso sangue para algum tipo de diagnóstico e exame. Poderia dar um outro exemplo que eu acho que é mais preciso naquilo que nós queremos trabalhar nessa manhã, que é um pesadelo, aquele sonho ruim que todos nós, de alguma maneira, temos a terrível experiência de ter em nossas vidas. Aqueles sonhos não apenas sem sentido, mas aqueles que causam um mal-estar, que nos fazem acordar sentindo pesados, o corpo de alguma forma dolorido, angustiado, aqueles pesadelos que podem produzir algum tipo de terror noturno, algum tipo de aflição, algum tipo de sensação de morte. Muitas vezes esses pesadelos nos acordam à noite, oprimindo-nos de alguma maneira, tirando-nos a paz. Mas já é consenso entre a ciência, meus irmãos, que eles são benéficos ao nosso corpo, por incrível que pareça. Por mais que aquelas sensações sejam abomináveis, ali nós temos uma ativação de hormônios necessários, nós temos prevenção de doenças, nós temos o fortalecimento da nossa memória, do nosso organismo, da nossa imunidade, e até mesmo os sonhos são conhecidos como uma espécie de higienização da nossa mente. É por isso que nessa limpeza da nossa mente, essas coisas ruins, estranhas, sem sentido, acabam sendo processadas de alguma forma, nos fazem sim, num primeiro momento, um mal, nos causam sim, em algum momento, algum tipo de assombro, mas os efeitos que nós percebemos ou não, mas que eles existem em nosso corpo, são benéficos. E assim, meus irmãos, no texto de hoje nós podemos, de alguma maneira, entender essa dinâmica, porque quando nós olhamos para as provisões de Deus, por vezes elas podem parecer como pesadelos para nós. Em que sentido, pastor? Podem ser estranhas, podem ser assombrosas, podem não fazer algum sentido para nós, mas a palavra de Deus quer que nós entendamos o quanto essas provisões são necessárias para o povo da aliança. É por isso que o tema da nossa exposição nessa manhã é: por que necessitamos das assombrosas provisões de Deus? Por que nós necessitamos das assombrosas provisões de Deus? Nós veremos isso em duas partes. Em primeiro lugar, nós necessitamos das assombrosas provisões de Deus porque elas apontam para o cumprimento das suas promessas. Nós precisamos das assombrosas provisões de Deus porque elas apontam para o cumprimento das promessas de Deus. Eu quero que você observe, meus irmãos, como que esse texto começa. Esse texto fala que Eliseu estava para morrer. Veja que o sucessor de Elias, um dos grandes profetas do povo da aliança, estava ao fim da sua vida. A doença que ele tinha é uma doença de morte, e então ele recebe a visita do rei de Israel, conhecido aqui como Jeoás. Então, ao ver que Eliseu estava para morrer, o texto nos mostra que o rei sente aquilo, o rei chora aquilo. E ele diz algo muito estranho, meus irmãos. Ao invés de dizer, olha, que Deus te guarde no seu leito de morte, que Deus te dê forças para você passar para a presença de Deus, ou trazer palavras de conforto e consolo, as expressões utilizadas aqui pelo rei Jeoás nos causam algum tipo de estranheza inicialmente. Veja o que ele diz no final do verso de número 14. Meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. Meus irmãos, convenhamos, essas não são as melhores palavras que nós escolheríamos para tratar com uma pessoa que está prestes a morrer. Mas elas trazem um significado, meus irmãos, com respeito a uma estranheza. Nós estamos falando de coisas estranhas, nós estamos falando de coisas assombrosas. Por isso que nós não estranhamos, meus irmãos, essas palavras. Na verdade, elas indicam desespero. O rei Jeoás estava desesperado. Essas palavras aqui são interjeições que articulam uma alma aflita, que grita, meu pai, o carro de Israel e os seus cavaleiros está partindo. É como se para o rei Jeoás a morte de Eliseu significasse a vulnerabilidade de Israel. Porque Eliseu foi um servo do Senhor para que Israel fosse preservado em muitas batalhas.
A presença de Eliseu entre eles era a garantia de muitas vitórias. O texto do livro dos Reis nos mostra muitos momentos em que Eliseu interviu perante Deus para que o povo vencesse batalhas que, humanamente falando, eles jamais conseguiriam vencer. Então, sabendo que Eliseu estava morrendo, ciente daquela morte iminente, meus irmãos, para o rei, Eliseu era como um poder militar de Israel. E a sua morte era como a perda de um grande escudo, de um grande poderio. E então o desespero desse homem é como se a força de Israel dependesse da presença de Eliseu. Por isso essa exclamação: carros de Israel e os seus cavaleiros. Essas palavras não são totalmente estranhas para um leitor atento do livro dos Reis. Os irmãos vão perceber que o próprio Eliseu usou essas palavras. No contexto do capítulo 2 do segundo livro dos Reis, quando Elias está sendo tomado, e o texto diz que carruagens de fogo separaram Elias e Eliseu, que caminhavam juntos, e como num redemoinho Elias subiu aos céus, o que Eliseu disse? Meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. Meus irmãos, diante então dessa cena pitoresca, nós percebemos que essa proximidade da morte fez com que Eliseu procurasse encorajar o rei. Embora o rei não tivesse uma ação ali muito comum em consolar uma pessoa que estava prestes a morrer, Eliseu se preocupa com o reinado de Jeoás. E então, como um servo de Deus, como um representante de Deus, lembremos que a função de Eliseu ali era ser palavra de Deus, era isso que ele fazia em Israel. Ele tenta encorajar aquele rei para que ele não se desesperasse com a sua partida, e então ele orienta o rei a fazer uma ação que também é estranha. Nós estamos falando de coisas estranhas e assombrosas. O que ele faz? Veja o verso de número 15. Diz Eliseu: toma um arco e flechas. Até aí tudo bem, um rei portava esse tipo de arsenal, mas o texto nos mostra que então no verso 16 ele deveria colocar o arco em tensão novamente. Então aquele arco deveria estar desarmado. Ele tornou a tensionar, montou aquele arco. Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, ou seja, em um ato conjunto, uma cooperação do rei Jeoás e Eliseu. Eliseu disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu a janela. E não apenas isso, atira a flecha. E ele atirou. E então Eliseu prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Então, meus irmãos, o que nós percebemos aqui é que as coisas se invertem na lógica de Deus. Diante de uma corte real, no contexto de um palácio, é o rei quem manda e os seus súditos obedecem. Mas para Deus, meus irmãos, e aquele homem representava o Senhor aqui na terra, as coisas se invertem. O homem de Deus fala e o rei todo-poderoso de Israel é quem obedece. E ele faz exatamente como Eliseu havia mandado: retesou o arco e fez aquilo e lançou as flechas em direção ao oriente. E então Eliseu interpreta aquela ação, dando um conforto e um consolo àquele rei desesperado. É como se ele dissesse: olha, uma flecha de vitória, literalmente uma flecha de salvação do Senhor. A flecha que foi atirada em direção ao oriente, Eliseu interpreta aqui, seria a vitória que Deus daria sobre a Síria, a vitória que Israel teria sobre esse estado sírio. Por isso que essa representação aqui de Arã, que representava a capital então da Síria. E agora então Jeoás sabe o que essa flecha significa. Significa que eles venceriam a batalha. Ou seja, o seu desespero de que o poderio militar de Israel estava partindo com a ida de Eliseu pode ser agora de alguma forma acalmado, arrefecido. Eles venceriam a batalha contra os sírios. Mas Eliseu quer provar ainda mais o coração do rei. Ele não quer dar apenas uma garantia de uma vitória contra os sírios. Ele quer entender como que o rei processa as promessas de Deus. E aqui, meus irmãos, que nós começamos a perceber que esse texto aparentemente estranho e sem muito sentido começa a ganhar um significado muito grande. Porque a pergunta que nós temos que fazer é: o rei entende as promessas de Deus? Porque nós falamos que as assombrosas provisões de Deus, em primeiro lugar, apontam para o cumprimento das promessas do Senhor. Será que o rei Jeoás entende o sentido das promessas do Senhor? Então o profeta ordena, para provar essa percepção do rei Jeoás, que ele pegue algumas outras flechas remanescentes e atire essas flechas contra a terra. E agora já não é a mão de Eliseu que está sob a mão do rei, junto com o arco e as flechas. É uma ordem do profeta para que o rei faça isso sozinho. E o que acontece então, meus irmãos? Observem o verso 18. Disse ainda: toma as flechas, ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E o que acontece? Ele feriu 3 vezes e cessou.
ele pegou 3 flechas e atirou contra a terra. É isso que o texto nos mostra, meus irmãos. Algo surpreendente acontece. Observe o verso de número 19. Eliseu ficou furioso com o rei. Se nós percebermos, meus irmãos, a cadência dessa cena, nós perceberemos então o sentido do verso 19. O homem de Deus se indignou muito contra ele. Eliseu é chamado aqui de quê? Homem de Deus. É assim que o livro dos Reis muitas vezes trata Eliseu, sobretudo em momentos de tensão, onde a atuação do profeta é uma representação da atuação do próprio Deus. Veja, não é apenas Eliseu que está dando ordens para um rei, é um homem de Deus. E o homem de Deus está dando a ele algo muito especial que ele não está entendendo o que isso significa. E é por isso então que o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido a terra. Então você feriria os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Meus irmãos, é como se Eliseu tivesse dado, como um homem de Deus, um cheque em branco para o rei e dito: olha, você pode colocar aí o valor que você quiser. O valor aqui seria a maneira como você destruiria os sírios. É como se ele desse a oportunidade dele arrasar, destruir aquele povo inimigo do Senhor. E esse rei não entendeu a promessa do Senhor de que ele guardaria, de que ele protegeria, de que ele iria adiante dos exércitos de Israel. E então o rei disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes. Você deveria ter lançado todas as flechas na terra, porque se você lançasse todas essas flechas, significaria que você aniquilaria os sírios. Mas porque você atirou apenas 3 vezes, você atirou apenas 3 flechas, você não mais irá consumi-los. A promessa de Deus ali, meus irmãos, não foi apropriada, não foi recebida, não foi compreendida. É como se o rei dissesse: olha, eu preciso apenas de algumas vitórias, eu preciso apenas de que algumas batalhas sejam vencidas, eu não preciso de tanto, eu preciso apenas de um pouquinho da atuação do Senhor. Eliseu, então, parece ter qualificado essa promessa por causa dessa resposta estranha e fraca, limitada do rei Jeoás. Observe que no verso 17 ele disse que ele iria consumir os sírios. E agora no verso 19, meus irmãos, Síria não seria completamente destruída. Você percebeu isso quando ele disse: olha, você deveria atirar 5 ou 6 vezes. Então você feriria os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Há uma diferença gritante entre consumir e ferir. Há uma grande distância entre você aniquilar e você apenas machucar. E é isso que Eliseu está dizendo. Você não vai mais destruir, você vai apenas ferir, você vai apenas machucar. Você não vai conseguir a completude dessa promessa, a plenitude daquilo que Deus estava disponível a te dar. E pela falta de fé, e pela falta de compreensão de que Deus cumpre todas as suas promessas, o rei Jeoás não se apropriou. O rei Jeoás perdeu uma grande oportunidade de, como um líder, trazer essa grande vitória para o povo de Israel. Queridos, o que está acontecendo aqui que tem a ver com a sua vida? Que não é súdito do rei Jeoás, que não está em um conflito com a Síria, mas que recebe essa palavra como palavra de Deus inspirada por todos os tempos e épocas. Esse é o momento mais importante da história do rei Jeoás. Se você lê o livro dos reis, você vai perceber que esse rei não é muito explorado. O momento mais importante da vida desse rei diz respeito a uma outra pessoa e não a si. Não diz respeito às suas conquistas, não diz respeito ao que ele fez ou deixou de fazer. Diz respeito à maneira como ele reagiu ao homem de Deus. O único registro que nós encontramos aqui no livro dos reis é quando ele aparece nesse contexto da morte de Eliseu. Ou seja, ele está sendo provado sobre como que ele reage diante de um estímulo, de uma boa provocação que o homem de Deus está trazendo ali. Ele estava diante da palavra de Deus e o texto traz um juízo de valor. E o grande juízo de valor que nós temos que nos apropriar, que eu acho que é a grande mensagem para nós nesse dia é: a forma como nós respondemos à palavra de Deus é aquilo que mais importa na nossa vida. Porque é isso que o livro dos reis está fazendo com o rei Jeoás. Não são as suas conquistas, não são as suas vitórias, não são aquilo que ele fez como um homem do Senhor. Aquilo que mais importa na vida do rei Jeoás foi registrado pelo autor inspirado, que foi a maneira como ele reagiu
a promessa de Deus, a palavra de Deus. E a forma como ele reagiu aqui, meus irmãos, não foi das melhores. Como nós podemos perceber, na opinião de Eliseu, aquela resposta foi inadequada, aquela resposta foi limitada. Ele tinha a promessa de Deus, ele deveria ter agarrado com todas as forças e as suas mãos, mas Jeoás estava contente apenas de ter 3 vitórias contra os sírios. Não destruamos, apenas contenhamos a Síria. Isso era o suficiente, isso basta, eu não preciso de muito mais, isso me é suficiente. É como se a promessa de Deus não o comovesse suficientemente, não desse a ele subsídios para ele ter uma fé tão grande a ponto de dizer: com a força de Deus, nós venceremos a Síria, nós aniquilaremos esse grande e terrível adversário, que não é um adversário nosso, não é um adversário pessoal, mas é um adversário que tenta de alguma forma dificultar o povo de Deus. A aliança que Deus tem para com o seu povo é dificultada por esse inimigo, que vez por outra nos invade, vez por outra nos ameaça. Vamos então tomar essa força que o Senhor nos prometeu e acabar com esse que é o inimigo de Deus aqui na terra. Mas isso não aconteceu no rei Jeoás. O que nós aprendemos então com isso, meus irmãos? Isso acontece com a vida de muitos crentes, quando nós falhamos em nos apoderar de todos os benefícios que o Senhor já conquistou por nós ali na cruz. Todos os benefícios da nova vida em Cristo nos estão disponíveis. É isso que a palavra de Deus nos dá. Deus já nos forneceu tudo o que é necessário para a vida e a piedade. E nós não nos valemos desses muitos recursos e acreditamos que apenas 3 desses recursos, ou uma parte desses recursos, ou metade desses recursos já nos bastam para ter uma boa vida cristã, uma boa vida espiritual. Nós temos garantias, meus irmãos, tais quais Paulo escreve na sua carta aos Romanos, no capítulo 6, dizendo: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E essa é uma promessa que nós sabemos que Deus cumpre. O pecado não tem domínio sobre nós. Mas nós, meus irmãos, muitas vezes reagimos em nossa vida espiritual como o rei Jeoás. Nos apropriamos apenas de metade dessa promessa, de metade dessa verdade. E é como se a nossa união com Cristo não fosse tão poderosa assim para nos dar forças para lutar contra determinados pecados, lutar contra determinadas tentações e vivermos um misto de em algum momento nós temos força e em algum momento nós não temos forças. Em algum momento o pecado não tem domínio sobre nós, em alguns outros momentos o pecado tem domínio sobre nós. É como se a nossa união com o Senhor Jesus Cristo não fosse de fato aquilo que Paulo está dizendo. O pecado definitivamente não terá domínio sobre vocês. Alguns ainda usam de certo nível de conhecimento teológico, dão a mesma resposta de Jeoás, ficam convencidos: não, eu sou um depravado totalmente em todas as minhas dimensões, como nós reformados cremos, essa é a minha condição, e é por isso então que eu posso dizer que eu estou preso a determinados pecados, determinados hábitos, determinadas incapacidades, determinados comportamentos, determinadas expressões do coração. Mesmo sendo do Senhor Jesus, eu não tenho assim muita esperança de que aqui nessa vida eu vou conseguir vencer estes pecados e essas limitações. Isso é uma péssima teologia. Por quê, meus irmãos? Para muitos crentes, o maravilhoso poder da graça de Cristo acaba sendo meras palavras, promessas que entram no ouvido e saem por outro, das quais nós não nos apropriamos na sua plenitude. É como se o poder do Espírito Santo fosse apenas uma teoria, fosse apenas algo assim que foi registrado na palavra de Deus, mas que não fizesse total sentido para nós. Ele faz metade do sentido para nós. Ele é poderoso, sim, não é tanto a ponto de me dar forças para lutar contra determinadas tentações. O Evangelho é como se fosse apenas uma propaganda daquilo que Deus espera de nós, não aquilo que nós deveríamos ser mudados e transformados e expressar como uma nova vida alcançada pela graça do Senhor Jesus Cristo. O que é que nós aprendemos aqui com essa timidez espiritual de Jeoás? Porque o que nós estamos aqui é diante de um homem tímido, diante das plenitudes que lhes foram oferecidas. É que naquilo que Deus já provisionou, meus irmãos, não sejamos tímidos. Essa é a grande lição da primeira parte desse texto. Naquilo que Deus já provisionou, não sejamos tímidos, não sejamos omissos, não sejamos negligentes. As suas provisões podem parecer estranhas. Flechas aqui, pegar na mão do rei, atirar contra a terra, podem não fazer algum sentido num primeiro momento para nós. Mas elas atestam que Deus cumpre as suas promessas, porque Deus promete nos dar
tudo aquilo que é necessário para a nossa vida e para a nossa piedade. E assim Pedro nos escreve na sua segunda epístola, no capítulo 1, nos versos 3 em diante. Abra por gentileza, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Pedro diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Veja que Deus já provisionou tudo o que é necessário, meus irmãos. Pelo seu divino poder nos têm sido doadas algumas coisas, o texto diz? Não. Tem-nos sido doadas parcialmente as coisas? Não. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Deus prometeu que nos provisionaria tudo, o pacote completo para uma vida santa e piedosa. Por isso nós não devemos ser tímidos. Por isso nós devemos nos apropriar dessas assombrosas provisões de Deus. Porque Deus cumpre aquilo que Ele promete. Mas há uma segunda verdade nesse texto, meus irmãos. Por que nós necessitamos das assombrosas provisões de Deus? Porque elas fornecem esperança. Elas não apenas atestam que Deus cumpre as suas promessas, mas elas fornecem esperança para um povo carente de esperança. Veja como o texto também termina, já que nós estamos falando de coisas estranhas, de uma maneira muito assombrosa. Verso 20 e 21 nos dizem assim: morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Esse incidente, meus irmãos, também é muito peculiar, muito estranho. Alguns estudiosos duvidam da veracidade desse texto, aqueles chamados de liberais, que não acreditam na veracidade desse texto. E um deles diz assim: a história contada nesses versos 20 e 21 não tem nenhum tipo de paralelo na Escritura. Em nenhum outro lugar encontramos sequer um indício de poder mágico de ossos de pessoas mortas. É uma relíquia de uma superstição, alguma coisa que se filtrou na tradição relativa a Eliseu. Como se isso aqui fosse algo mentiroso, como se alguém inventasse isso para criar uma espécie de imagem acerca de Eliseu. É assim que pessoas que não creem na Escritura interpretam esse texto. É a forma mais fácil de você fugir de um texto difícil. É como se esse texto cheirasse a magia e superstição e não devesse estar aqui. Mas, irmãos, nós devemos crer que isso aqui é inspirado pelo Espírito Santo, que há uma razão para que esse incidente tenha sido registrado e preservado até os nossos dias. E quais seriam essas razões? Veja, muitos discutem a aplicação desse texto e nos fornecem alguns caminhos. O primeiro e mais comum, que também é um pouco superficial, nos dá algumas pistas de como esse texto se relaciona com o seu contexto, a partir da relação do verso 21 com o verso 23. Veja, no verso 21 nós temos um enterro que está acontecendo, onde pessoas anônimas lançam o corpo de uma pessoa anônima, porque eles estavam com medo dos moabitas que estavam invadindo a terra, eles não tiveram tempo de sepultar corretamente essa pessoa e simplesmente jogaram esse corpo na sepultura de Eliseu. É isso que o texto diz. E então, quando esse corpo caiu no sepulcro de Eliseu, esse homem, que embora estivesse morto nesse momento, ressuscitou sobrenaturalmente. É isso que o texto está dizendo. Agora, a mesma dinâmica acontece com a mesma estrutura literária no verso 23. Veja o que diz o verso 23, se referindo agora do exílio, daquilo que seria a maneira de Deus disciplinar o seu povo. O verso 23 diz assim: porém o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele, e se tornou para ele, por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não o quis destruir, e não o lançou ainda da sua presença. Veja, o que Deus faz aqui?
não lançou ainda da sua presença. Então, alguns estudiosos acreditam que há uma analogia aqui que faz referência ao exílio. Assim como os homens lançaram o corpo no túmulo de Eliseu e houve nova vida, quando Deus lançar Israel no exílio, ainda haverá esperança, ainda haverá uma nova vida. Então, esse incidente ali no túmulo seria uma espécie de narrativa simbólica que daria um testemunho de esperança. Olha, ele vai estar morto, mas vai ser lançado em algo que representa a morte, que para muitos é o fim, mas não será a morte, não será o fim. Da mesma forma, o povo vai ser lançado no exílio, e ali parece que vai ser o fim, mas não será o fim, mas sim um renovo para a futura geração de Israel. Veja, é possível que nós interpretemos assim. Mas isso seria um campo muito difícil, se de fato o sentido original do texto é apontar para isso. Faz sentido? Faz algum sentido. Mas eu não sei, meus irmãos, se esse é o melhor caminho para nós entendermos o sustento da veracidade desses versos 20 e 21. E nós temos que recuar um pouco. Eu acredito que aí então nós poderemos perceber a profundidade desse texto. Veja que os versos 20 e 21, devemos admitir, são assombrosos. De fato, é estranho uma narrativa que termina de um profeta tão importante como Eliseu, com alguém sendo jogado no seu sepulcro e ressuscitando ao tocar em seus ossos. Mas quando nós observamos o paralelo de Elias e Eliseu, nós sempre temos que olhar um profeta próximo do outro, junto do outro, e as suas correlações. Eles que viveram no mesmo tempo, profetizaram num contexto muito próximo, um foi sucessor do outro. Nós temos que observar como foi a morte de a morte de Elias, se é que nós podemos falar com esse termo morte. Meus irmãos, quando Elias foi retirado de cena, poderíamos assim dizer, aconteceu algo muito estranho também. Nós não deveríamos ficar assombrados com o contexto da morte de Eliseu, porque a retirada de Elias de cena foi tão assombrosa quanto. O texto nos diz, no verso 11 e 12 do capítulo 2, desse segundo livro dos reis, que estavam Elias e Eliseu andando e falando, conversando, como duas pessoas normais. E eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou um do outro. Isso é assombroso, meus irmãos. Isso é quando o sobrenatural toca o natural. Isso não é algo que você costuma ver. Você está andando aqui no Peri, passou um cavalo de fogo, um cavaleiro de fogo e levou uma pessoa. Não é, meus irmãos. Tem algo estranho aqui acontecendo com a retirada de Elias de cena, porque o texto diz que Elias subiu ao céu como num redemoinho. E aí Eliseu ficou desesperado, e agora o que é que eu faço? Ele viu que a capa de Elias estava ali, ele toma aquela capa, ele bate no rio, o rio abre, ele passa, e muitas coisas acontecem naquela cena que não é o nosso objetivo aqui. Mas por que nós não esperaríamos algo estranho na retirada de cena de Eliseu, se foi assim com o profeta Elias, a quem Eliseu sucedeu? Não é de se estranhar, meus irmãos, que alguém da estatura espiritual e da representatividade que Eliseu possuía simplesmente apodreça silenciosamente. Se assim não foi com Elias, o Senhor também não está fazendo isso com Eliseu. Então há uma conexão entre os profetas aqui, e o leitor do livro dos reis precisa capturar isso com muita sensibilidade. Parece que essas duas sessões, o período da profecia de Elias e o período da profecia de Eliseu, representa um legado importante para Israel. E essas duas sessões desse texto, no primeiro momento, as flechas sendo atiradas, e agora no segundo momento, a morte de Eliseu e o sepulcro de Eliseu de alguma forma servindo para ressuscitar alguém, também tem uma conexão. Porque através de Eliseu, o servo de Deus, a palavra de Deus, é que Israel recebe libertação, é que Israel recebe vitória, é que Israel recebe vida espiritual pelas provisões assombrosas do Senhor. Vejam, meus irmãos, mesmo quando esse profeta está para morrer, ele consegue garantir que vai ter vitória espiritual, vitória militar, vitória sobre os inimigos do Senhor. E não apenas quando ele está prestes a morrer, que é o texto anterior que nós vimos dos versos 17, 18 e 19. Quando ele já morreu, mesmo morto, esse homem continua provendo vida a Israel. O autor aos Hebreus fala daqueles que, quando morrem, embora mortos, seus corpos ainda falem. Ou seja, a morte, analisada sob a perspectiva bíblica da parte de Deus, deve ser vista como um crente, não como o fim, mas como uma oportunidade de estar na presença do Senhor, uma oportunidade de vermos as provisões assombrosas do Senhor sobre o seu povo.
E aqui, meus irmãos, a restauração de um homem morto, como diz um autor, preste atenção, ele diz, foi provocada pelo contato com os ossos do profeta morto. Por que Deus desejava assim mostrar ao seu povo o seu poder divino? Porque ele queria demonstrar que com a partida de Eliseu, a sua mão não desapareceria de Israel. O desespero do rei Jeoás, meu pai, não procede. Deus continuaria a dar vida a Israel, mesmo com a partida do seu grande profeta Eliseu. Queridos, que conforto os israelitas puderam se apropriar dessa cena. Eles poderiam ter pensado que agora Israel estaria morto, que o povo agora não teria mais esperança. Por quê? Porque o homem de Deus partiu, a palavra de Deus sumiu e não haverá mais esperança para nós. Mas aqui nós temos uma palavra de esperança para Israel, ou para o que restou de Judá, depois da cronologia desses fatos. Será que o leitor será que o autor queria também nos deixar uma promessa individual para os nossos dias, de algum tipo de consolo? Eu creio que sim. Por isso que eu acredito na preservação dessa porção e na inspiração dessa porção. Preste atenção, meus irmãos, nós estamos caminhando para o fim. Há um teólogo que ele disse assim, tendo como pano de fundo o que o texto nos diz no verso 20, os ataques dos moabitas que invadiam Israel uma vez por ano, tendo como pano de fundo a tristeza que Israel tinha nesse contexto pela morte do profeta Eliseu, o cadáver de Eliseu é visto como trazendo vida, mas não para uma nação inteira, onde muitos podem ser considerados mais importantes do que apenas um indivíduo insignificante, porque o texto não dá nem nome para esse moribundo que foi lançado ao sepulcro de Eliseu, mas para alguém que ninguém fora da história conhece. Somente aquelas pessoas que estavam sepultando sabiam o nome daquele homem e entenderam de fato aquilo que aconteceu com aquela pessoa. É claro que o leitor não deveria se surpreender com o fato de o ato final de Eliseu ter ajudado uma pessoa anônima, já que quase todas as pessoas abençoadas pelo ministério de Eliseu, narrado no livro dos reis, são anônimas, com exceção de Naamã. O único mencionado no nome no livro dos reis, que foi abençoado por Eliseu, é Naamã. E Naamã era de qual nação, meus irmãos? Sírio. Um inimigo, um povo distante da aliança do Senhor. Talvez então esse funeral interrompido pretenda sublinhar um benefício individual, típico de grande parte do ministério de Eliseu. Ele abençoa uma mulher viúva que tem apenas um filho, ele abençoa uma sunamita, ele abençoa uma pessoa aqui, outra ali, que nós não sabemos os seus nomes. E esse texto quer nos mostrar justamente que benefícios individuais são típicos nesse ministério de Eliseu. Mas também existem benefícios nacionais. Quais foram os benefícios nacionais? O que nós vimos no verso 14 e 19, a vitória que Israel teria sobre os sírios. Então Deus está aqui equilibrando o seu profeta como um homem que traz bênçãos para a nação, mas também um profeta que traz bênçãos para pessoas aparentemente insignificantes, ou até mesmo inimigos que estão distante de Israel, fora do contexto da aliança, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele traz para si aqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo. Então não há dúvida sobre o que o autor dessa história pretendia, meus irmãos. Esse homem cujo cadáver foi jogado no túmulo de Eliseu não estava em coma, como alguns liberais querem entender. Não estava em sono profundo e depois ele acabou despertando porque ele percebeu que ele estava num sepulcro. Ele estava morto, de fato. Nessa pequena história, meus irmãos, nós temos um grande milagre. E o milagre na Escritura é sempre um aspecto redentivo, apontando para uma restauração que todos nós precisamos. Que restauração é essa, meus irmãos? Nessa pequena história, nós temos um vislumbre de uma grande redenção, que significará de uma forma ainda muito mais plena a vitória sobre a morte e a restauração da vida que todos nós precisamos. Nós encontramos na antiga aliança, lá muito distante da vinda do Messias, uma pequena amostra do dia em que a morte seria decretada como algo que não teria mais poder, que não teria mais força, no dia em que a morte receberia o seu atestado de óbito, vindo das mãos do nosso Senhor Jesus. Nós temos uma pequena amostra daquilo que viria com o Messias, a morte da morte
na morte de Cristo, como diz John Owen. É apropriado que as duas últimas histórias relativas a Eliseu relatem o seu papel: benefícios para a nação, benefícios para indivíduos, destruição de inimigos. O grande inimigo daquela época eram os sírios, mas há um outro grande inimigo a ser destruído que nós cremos, que é a morte. Eliseu não pôde fazer isso para todo Israel, porque Eliseu não era o Messias. Ele pôde fazer isso para um indivíduo, que naquele dia recebeu um renovo da vida, quando ele menos esperava, porque ele estava morto. Bastou ele tocar nos ossos de Eliseu, e ele subitamente deve ter levantado e dito: onde eu estou? O que é que está acontecendo aqui comigo? Mas nós temos, meus irmãos, aqui um vislumbre e um pequeno embrião de redenção que já está sendo, de alguma forma, moldado no povo da aliança. Uma expectativa, meus irmãos, uma antecipação de uma redenção muito maior que virá na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós notamos esses finais de carreiras de Elias e Eliseu como algo importante. Elias, no capítulo 2, não diz que ele morre, mas ele é levado com um vento impetuoso em direção a Deus. Isso pode parecer algo estranho, apenas assombroso, mas isso tem um tremendo valor para nós. Porque ele nos diz que, embora a morte domine, a tendência da morte é matar, de fato, as pessoas, ela não exerce um domínio absoluto. Ela não dá a palavra final. Até mesmo na antiga aliança, ela tinha um poder, sim, e naturalmente ela fazia com que as pessoas morressem. Mas vez por outra, mesmo na antiga aliança, mesmo no início da história da redenção, Deus já dá sinais de que a morte não teria o domínio absoluto. Deus abre algumas exceções, e ele fez isso com Enoque, ele fez isso com Elias, ele faz isso agora, meus irmãos, com Eliseu, porque nós temos o testemunho de uma pessoa que ressuscitou apenas em tocar nos ossos de um profeta morto, que nem quis fazer esse ato intencionalmente, porque, obviamente, estava morto. É como se a última palavra de Elias e Eliseu fosse: não pense que a morte tenha domínio sobre vocês, Israel. Povo de Deus, não creiam que a morte tem domínio sobre vocês. Deus é quem tem o domínio sobre todas as coisas, até mesmo sobre a morte. E aí então nós temos que concluir essa exposição lembrando daquilo que aconteceu em Mateus 27. Se você é um leitor da Escritura, você vai se lembrar que algo muito parecido, porém também assombroso e estranho, acontece na morte e ressurreição do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus 27 e veja, a partir do verso 51 até o verso 53, a parte B, nós temos Mateus 27, a partir do verso 51, a parte B desse versículo, diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Verso 52, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Verso 53, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Nós temos algo assombroso aqui. E se você percebeu, o assombro desse texto está nas entrelinhas. Veja o que diz o verso 52. Abriram os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Quando o véu se rasgou e Jesus expirou, abriram os sepulcros. Muitos corpos de santos dormiam, ressuscitaram. Mas veja o verso 53, que coisa estranha. Saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Cristo. Não é estranho? Eles ressuscitaram, mas eles só saíram do sepulcro depois da ressurreição de Cristo. Meus irmãos, nós precisaremos de mais uma hora para tratar dessa grande dificuldade, que é mais um outro problema que nós temos nesse texto de Mateus 27. Como explicar que eles ressuscitaram na morte de Cristo, mas eles só saíram do sepulcro na ressurreição do Senhor Jesus? Queridos, a despeito da grande complexidade desse texto, o que nós temos no texto é que a ressurreição aconteceu. E eles puderam, depois da ressurreição de Cristo, saírem. E muitas pessoas viram que estas pessoas que estavam mortas em seus sepulcros, agora estavam vivas. E elas apareceram às outras pessoas. É isso que esse texto nos diz. Naturalmente, meus irmãos, nós temos algumas dificuldades com essa passagem. Há um autor muito conhecido que ele diz: eu não sei o que fazer com Mateus 27.
Mas o que nós temos que com fé é ter uma certeza que esse texto nos dá, que Jesus na sua morte venceu a morte, e que a morte de Jesus é a única oportunidade para termos vida. É Ele quem promete que aquele que nele crê, ainda que morra, viverá eternamente. Não é estranho você ouvir essa assombrosa provisão de Cristo, que se você crê nele, ainda que você morra, você vai viver? Mas assim são as assombrosas provisões do Senhor. Parecem estranhas, parecem não fazer sentido, mas elas atestam alguma coisa. Primeiro, que Deus cumpre as suas promessas. Mas essas assombrosas provisões também nos dão a esperança. Esses incidentes estranhos, meus irmãos, que nós vimos nessa manhã, ossos vivificantes, flechas sendo lançadas na terra, podem parecer de alguma forma não ter muito sentido, mas sim, o que elas querem, meus irmãos, é nos fornecerem confiança no Senhor e esperança no Senhor. Em Cristo e na palavra de Deus, o estranho e o verdadeiro muitas vezes se misturam, mas são elementos sempre comuns nas assombrosas provisões do Senhor. Vamos orar. Pai, nós te damos graças porque, embora não entendamos muitas vezes o sentido real das coisas, tais pelas nossas limitações, pelas nossas fraquezas e debilidades, nós podemos perceber, ó Deus, que aquilo que no primeiro momento parece estranho e assombroso, na verdade são benefícios e nós necessitamos dessas provisões. Elas nos trazem a certeza de que o Senhor cumpre as suas promessas. Como o Senhor prometeu, o Senhor livrou o seu povo dos seus inimigos. Mas o Senhor prometeu também nos livrar do grande inimigo, que é a morte, e em Cristo o Senhor cumpriu. E é por isso que nós temos esperanças, ó Deus. Te agradecemos porque nós podemos olhar para trás desses 50 anos e enxergar também assombrosas provisões do Senhor na vida desta igreja. Desde o seu início, desenvolvimento, consolidação, desde a construção dessa casa de oração, onde o Senhor assombrosamente provisionou os recursos para este local, e tantas outras histórias que poderíamos passar a manhã inteira reconhecendo, ó Deus, como de forma assombrosa o Senhor tem abençoado essa igreja ao longo desses 50 anos. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, na sua misericórdia, nos dá essa dádiva de enxergarmos, de percebermos e reconhecermos que vem do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque a história não é aleatória, ela cumpre uma finalidade, um propósito eterno estabelecido pelo Senhor, que em seu decreto eterno tem cumprido cabalmente, tudo minuciosamente, para a glória do Senhor e para a bênção do povo da aliança. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem feito isso aqui nesta igreja, com o teu povo. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado do teu povo, tem sustentado essa igreja, e te rogamos, ó Deus, que até o retorno do Senhor Jesus, esta igreja continue sendo, ó Deus, um luzeiro neste mundo, produzindo, ó Deus, o sal da terra, sendo como luz neste mundo em trevas, trazendo, ó Deus, o evangelho de Cristo para dissipar as trevas dos mais densos corações. Que o Senhor, Deus, continue preservando a tua palavra sendo pregada com integridade, fidelidade, como o Senhor tem feito ao longo da história desta igreja, preservando essas preciosas ovelhas, ó Deus, que são amadas do Senhor, o conselho, a junta diaconal, todos aqueles que têm servido ao Senhor ao longo dessa história, recebendo sempre, ó Deus, das tuas generosas mãos, até mesmo estas estranhas e assombrosas provisões, pois eles tanto necessitam. Carecemos, ó Deus, também de nos apropriar daquilo que o Senhor já provisionou. Dê, ó Deus, a essa igreja cada vez mais fome e sede e desejo de se apropriar por essas generosas provisões que já foram concedidas em Cristo para a piedade e santidade. E que essa fome e sede os mova em uma direção cada vez mais à cruz de Cristo, para receber em Cristo, ó Deus, as bênçãos e os deleites dessas provisões. Te pedimos, ó Deus, estas coisas, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor.